Olá, espero que todos estejam bem. Deixa eu só verificar se eu estou conseguindo gravar realmente essa aula. Pelo visto, parece que sim. Então, o que eu tenho para mostrar para vocês é algo ainda sobre o efeito fotoelétrico e usar uma ferramenta pedagógica que é a simulação virtual. Então tem um aplicativo, um software muito bom, que inclusive tem esse software adaptado, aí é claro, um aplicativo que funciona tanto em Androids quanto o iOS, que é o da Apple. Então, para quem não tem computador, tem como você baixar o FET simulador para o seu celular e você mexe nele e vai adaptando os parâmetros de acordo com o que você quer e você vai vendo o que resulta para cada parâmetro. Então aqui eu tenho aberto uma janela do efeito fotoelétrico do simulador FET. E eu percebi que, por exemplo, essa faixa colorida aqui, parecida com a bandeira LGBT, é o espectro do visível, da luz visível. Então eu posso pegar qualquer comprimento de onda, perceba que qualquer comprimento de onda ou frequência, eu posso estar falando comprimento de onda ou frequência porque a frequência ela é inversamente proporcional ao comprimento de onda. Então, quanto mais frequente eu tenho uma onda, por exemplo, aqui próximo ao ultravioleta, eu tenho ondas mais frequentes, consequentemente, ondas menores, comprimento de ondas menores e, consequentemente, amplitudes menores. Mas quando eu tenho ondas aqui próximo ao infravermelho, eu vou ter ondas com frequências mais baixas, no entanto, com frequências mais baixas, mas comprimentos de onda maior. Então, eu estou vendo um númerozinho aqui em cima, e esse númerozinho está significando comprimento de onda e não frequência. Então, nós estamos aqui vendo uma escala de comprimento de onda e não frequência. Ok, dito isso, quer dizer então que quando eu estou no infravermelho, eu estou em ondas eletromagnéticas com comprimentos de onda muito maiores do que se eu estiver na faixa do ultravioleta, que eu vou ter comprimento de onda muito pequenos. Dito isso, vocês percebem que tem uma luz, uma lâmpada que vai emitir luz e ela vai emitir luz de acordo com os parâmetros que eu colocar aqui. O que é que eu tenho aqui? Eu falei em algum vídeo anterior sobre um experimento onde existia duas chapas metálicas e eu fazia incidir uma luz sobre uma chapa metálica e a partir de então eu ia arrancar elétrons dessa chapa. Vamos fazer o teste então. Eu peguei uma intensidade aqui, a luz está apagada, a intensidade está apagada. Então, eu vou pegar a luz visível, vou pegar aqui a luz azul. Vou pegar a luz azul que tem comprimento de onda de 461 nanômetros. Então, eu vou começar a ligar essa lâmpada. Perceba que eu estou aumentando a intensidade dessa lâmpada e à medida que eu aumento essa intensidade luminosa,
eu vou arrancando elétrons. Eu vou fazer o seguinte, eu vou desligar essa lâmpada de novo e vou deixar esses elétrons passar e vou pegar a luz aqui na parte do amarelo. Então eu vou aumentar a frequência, não saiu nenhum, a intensidade, melhor dizendo. Vou aumentar aqui a intensidade, aumentar mais um pouco. Vou aumentar toda a intensidade e não saiu nenhum elétron. Eu vou mudar aqui a frequência, então vou colocar uma frequência bem próxima ao ultravioleta. E na frequência, na intensidade máxima, eu percebo que nenhum elétron foi arrancado. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que eu tenho um determinado material aqui, que por mais que eu coloque uma luz muito forte, de uma determinada frequência, de uma determinada amplitude, comprimento de onda, ainda assim eu não vou conseguir arrancar elétrons dessa chapa. Porque eu não consigo arrancar elétrons dessa chapa com qualquer frequência, com qualquer comprimento de onda. Por mais que a intensidade seja muito forte, a intensidade máxima dessa luz eu coloquei incidindo sobre essa placa, não vai fazer com que eu arranque elétrons. O que vai fazer com que eu arranque elétrons vai ser justamente a energia dos fótons que eu vou estar fazendo com que interaja com a matéria, que é a placa. Esse comprimento de onda, o que vai acontecendo é que na intensidade, aqui na luz verde, com comprimento de onda de 532 nanômetros, eu já consigo arrancar alguns elétronzinhos. Mas percebam que o elétron ele está bem devagar. Então isso quer dizer que eu estou oferecendo a quantidade de energia bem pequena. Então parte da energia esse elétron usa para ser arrancado e o restante que sobrar, se sobrar, ele utiliza para se movimentar como energia cinética. Então, eu recebo 10 pacotes de cimento, mas eu vou construir minha casa. Eu ganhei 10 pacotes de cimento, mas eu só precisei usar 5 para construir minha casa. Então, isso quer dizer que restaram 5 pacotes de cimento que eu posso fazer com eles o que eu quiser. Inclusive, eu posso vender esses 5 sacos de cimento e ter uma energia extra poderia comprar uma passagem e viajar. Então, eu iria ter uma energia cinética. Sendo assim, à medida que eu vou chegando a comprimentos de onda próximo a ultravioleta, olha, percebam que os elétrons eles começam a caminhar de forma mais rápida do que a violeta e os elétrons vão cada vez mais rápido. Por quê? Porque a energia que eu estou fornecendo é a energia que dá para o elétron ser arrancado e ainda sobra muita energia. E com essa energia muito grande, ele sai acelerado, porque a energia cinética dele não sai rápido. Isso porque a energia fornecida arrancou o elétron, que a gente chama de função trabalho, que é aquele φ que eu mostrei para vocês. Então, a função trabalho que esses elétrons precisam é muito pequena, é uma determinada quantidade, e quando eu incido uma luz muito frequente, com uma frequência muito alta, com uma energia muito alta, esses elétrons, além de serem arrancados, eles são acelerados, porque eles saem do átomo com energia cinética, e dependendo da quantidade de energia que ele precisa para ser arrancado, vai restar ou não uma energia para que ele seja acelerado.
Eu acho que agora ficou bem melhor. Uma outra coisa que eu quero falar para vocês é que existe um circuito aqui. Então, por enquanto, eu deixei uma diferença de pi ligadas no circuito. Não está havendo aí uma diferença de potencial. Mas está existindo uma corrente muito pequena, mas está. Por quê? Porque os elétrons estão passando daqui para cá, fazendo com que exista uma corrente elétrica nesse circuito. Então, o efeito fotoelétrico, ele pode fazer com que exista essa ocorrência de corrente elétrica. Mas eu vou mexer aqui no potencial. Eu vou começar a fazer com que essa chapa aqui fique eletrizada negativamente. Então, ela vai ter a mesma carga elétrica do elétron. E se ela tem a mesma carga elétrica do elétron, isso quer dizer que elas duas vão se repelir. Então, eu vou aumentar, bater na placa e voltam. Isso quer dizer que essa energia aqui formou-se uma barreira. Aquelas partículas que têm carga suficiente, aceleração suficiente, energia cinética suficiente para atravessar, atravessam. Enquanto que outras não conseguem atravessar, porque não tem energia suficiente para atravessar. Eu vou aumentar esse potencial o máximo que eu posso, eu acho que o máximo é aqui, então eu vou diminuir aqui a energia. Então, se eu diminuir a intensidade, olha só, percebam, o elétron ele vem até aqui e volta. Por quê? Porque a energia que foi fornecida para ele não só permite com que ele chegue até aqui, é como se fosse uma barreira de potencial, de energia aqui, que faz com que eles sejam repelidos, melhor dizendo. É como se fosse um ímã, né? Você pega um polo, tá? Então, percebam aqui o movimento que esses elétrons fazem. E se eu diminuir aqui, percebam que se eu deixar positivo, eles passam normalmente e aí a corrente elétrica aumenta consideravelmente porque os elétrons começam a passar de uma extremidade à outra, fazendo com que exista essa corrente elétrica aí. A placa que eu estou vendo aqui é a placa de sódio, mas eu posso muito bem vir aqui e trocar essa placa. Então, eu vou colocar bem aqui no azul, nesse azul mesmo aqui, mais fortinho. Ó, percebam que a quantidade de elétrons, vou deixar DDP aqui igual a 0. Os elétrons caminham, mesmo sem diferença de potencial, é pequeno. Mas se eu aumentar a diferença de potencial entre elas e deixar a carga positiva, elas vão ser atraídas por essa chapa e vão caminhar mais rápido. Mas não é isso que a gente quer ver. Então, eu vou deixar aqui na diferença de potencial igual a 0. Igual a 0. E vou mudar aqui o tipo de material. Eu quero cobre, eu quero realizar esse experimento com cobre. Quer dizer que com sódio eu consigo arrancar elétrons com uma intensidade um comprimento de onda de 463 nanômetros, ou nanômetros. Mas com o cobre eu não consigo. Com o zinco eu consigo? Não consigo. Isso quer dizer que os elétrons eles estão fortemente ligados a seus átomos, a seus núcleos. A platina, não consigo também com a platina. Com cálcio, não consigo com cálcio, nem com magnésio. Mas bora fazer esse teste de novo?
aumentando aqui a frequência. Aumentando a frequência, o comprimento de diminuindo aqui o comprimento de onda. Eu vou ter aqui o sódio. A gente já sabe como funciona com o sódio. Com o zinco, olha, mesmo com uma luz muito frequente, próximo ao ultravioleta, eu não consigo arrancar elétrons do zinco. Será que com luz ultravioleta eu consigo? Olha, bem aqui eu consegui. Deixa eu ver onde foi. Arrancar só umzinho. Aê! Bem aqui eu consigo arrancar alguns elétrons do zinco. Perceba, quanto mais eu diminuo a energia que eu forneço para esses elétrons serem arrancados, menor velocidade eles têm. Aqui eles já pararam de ser arrancado. Opa! Aqui eles começam a ser arrancados e à medida que eu vou aumentando, eles vão sendo arrancados com maior velocidade. Mas vamos voltar lá para onde ele quase não arranca elétrons. Vamos comparar. Quase não arranca elétrons, só arranca um por vez e de forma bem desacelerada, porque a energia que ele pega é praticamente energia só para se soltar. (290 nanômetros). Aqui, parece que o elétron está quase saindo e parando, né? Porque a energia de trabalho dele é muito relativamente grande em relação à energia que ele recebe. Então, eu vou mudar a placa aqui para cobre. Se fosse um cobre, deixaria de arrancar elétrons. Então, percebam que para essa frequência de luz, eu consigo arrancar elétrons tanto para o sódio quanto para o zinco. Mas para o cobre eu não consigo. Então, bora ver quanto de energia o cobre precisa para arrancar elétrons. Vou aumentando aqui devagarzinho. Opa! Consegui arrancar elétrons bem aqui. Aqui. Mais um pouquinho de intensidade de frequência, na verdade. Mais um pouquinho de frequência, eu consigo arrancar elétrons do cobre. Então, eu diminuo esse comprimento de onda, aumento a frequência, começo a arrancar elétrons desse cobre. Mas se eu usar essa mesma frequência para platina, será que funciona? Vamos ver. Não, não funciona. Então, isso quer dizer que para platina eu preciso de maior frequência. Isso quer dizer menores comprimentos de onda. Então, eu vou diminuindo aqui os comprimentos de onda. Opa! Saíram aqui. Então, para platina eu preciso de uma frequência muito grande dentro do ultravioleta para arrancar elétrons dessa placa metálica. Vamos ver se funciona para o cálcio. Epa! Para o cálcio disparou. Então, isso quer dizer que para o cálcio, uma luz de comprimento de onda de 190 nanômetros faz com que o elétron seja acelerado, muito acelerado em comparação com a platina. Vamos ver com o magnésio. Parece que para o magnésio ele sai menos acelerado. Então, eu tenho uma forma de perceber aqui os gráficos, como eles funcionam, corrente em relação à tensão.
corrente em relação à intensidade e energia em eletronvolts em relação à frequência. Então, eu tenho até alguns gráficos aqui que podem estar solucionando algumas dúvidas se vocês tiverem. Então, eu sugiro que, se for o caso, abram, instalem o aplicativo, o software, o simulador, ou percebi que eles colocaram a ferramenta online, então você pode mexer no aplicativo sem necessariamente ter que instalar o software, ou no caso do celular, precisa instalar ou entrar na internet para acessar online, de forma online. Isso aconteceu em virtude da pandemia, para facilitar as aulas em forma remota, em forma virtual. A plataforma teve uma acessibilidade muito grande, foi acessada de forma muito intensa, então isso impulsionou a página e fez com que as pessoas olhassem para a simulação virtual como uma ferramenta muito importante para se ensinar. E não é só física que tem aqui, tem outras disciplinas que são importantes, e talvez isso tenha feito com que essa plataforma tivesse uma projeção muito maior nesse período de pandemia. Então, sendo assim, eu acho que ficou muito melhor agora, trabalhando experimento por experimento virtual, e a gente mostrou o efeito fotoelétrico agora, e eu quero mostrar mais outros fenômenos para vocês através do ambiente virtual do PhET. Sendo assim, eu agradeço e até o próximo vídeo.